Podemos confiar em Deus em qualquer circunstância que enfrentamos, com a segurança encontrada nessas 4 palavras: Deus está no controle. Podemos superar, podemos ter vitória, podemos acreditar na libertação, podemos acreditar na cura, podemos acreditar que podemos superar qualquer situação, desde que saibamos que Deus está no controle. Existe alguma coisa que eu passe que Deus não saiba? A resposta é um sonoro não. Existe alguma situação em que eu me encontre que Deus não esteja ciente? A resposta é um sonoro não. Existe alguma doença que Deus não possa curar em mim? A resposta é um sonoro não. Existe alguma situação em que meu casamento, minha família ou minhas finanças se encontrem que Deus não possa consertar? A resposta é um sonoro não. Existe algo muito difícil para Deus? Não. Como crentes, como filhos de Deus, sabemos que vai ficar tudo bem, desde que mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Agora, se você está procurando ajuda no mundo agora, você está deprimido e não há nada muito difícil para ti, nada que seja difícil demais para ti. Existe algo muito difícil para mim? Qual é a resposta a essa pergunta que Deus está nos fazendo? Não, nada é muito difícil para Ele. Repita novamente: Deus está no controle. Todos temos coisas que surgem contra nós. É fácil viver tenso, se perguntando como vai dar certo, e se o relatório médico não for bom, e se minhas finanças não melhorarem, e se meu filho não for aceito naquela escola. Tentamos descobrir, fizemos o nosso melhor, mas não vemos nada mudar. Se não tivermos cuidado, vamos viver preocupados, desanimados e sem expectativas de melhora. Mas há uma frase simples que você tem que guardar em seu espírito: Deus está no controle. Ele está no trono, Ele vê o que está acontecendo, Ele já tem a solução. Você não tem que descobrir isso. Pode não haver uma resposta lógica na natureza, você não vê um caminho, mas tudo bem. Servimos a um Deus sobrenatural, Ele tem maneiras de fazer as coisas que nunca pensamos. Em vez de tentar forçar a situação, viver tenso, você tem que deixar ir e deixar Deus. Quando você entrega isso a Ele e diz: Deus, eu sei que você tem isso, eu sei que está no controle. Não só você sentirá a sensação de peso e opressão levantar de você, mas Deus fará coisas acontecerem que você não conseguiria realizar sozinho. Você tem muitos problemas, muitos desafios, muitas perguntas, muitas lutas e precisa saber que tem um Deus poderoso, porque quando você enfrenta problemas poderosos, precisa saber que Deus, que o ajudará a enfrentá-los, está à altura da tarefa e está à altura da tarefa agora, meu amigo. Porque Deus amou tanto o mundo que nunca falhou, nunca lutou, e não está falhando agora e não está lutando agora. Ele nos ajudará, Ele nos ajudará. Realmente, o que precisamos fazer durante essas épocas é focar menos no músculo da humanidade e mais no músculo de Deus. Alcance e você verá que nosso Deus tem isso. No Salmo 46, verso 1, o salmista Davi escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Já lhe disse isso antes, mas vale a pena repetir. O único momento e lugar em toda a Bíblia em que Deus promete ser um socorro presente é quando estamos em apuros. Ele disse: Eu serei um socorro muito presente. Não serei um socorro casual, não serei um socorro intermitente, não estarei aqui e ali, aqui um pouco, lá um pouco de ajuda presente. Ele disse: Eu serei um socorro muito presente no momento da dificuldade. Deus não está apenas com você nos topos das montanhas, Ele está com você nos vales. Quando você está passando por coisas difíceis, Ele sabe o que você está enfrentando. A Escritura diz que Deus se preocupa com o que te preocupa. Um pardal não cai no chão sem que Deus saiba disso. Quanto mais Ele se preocupa com o que está acontecendo em sua vida. Confie nele e viva a partir de um lugar de paz. Esta é uma decisão que temos que tomar diariamente, porque todos os dias há algo para se preocupar, alguma razão para ficar chateado.
Ao longo do dia, mantenha essa frase próxima ao seu coração. Deus tem isso, Ele se preocupa comigo, Ele está trabalhando na minha vida, Ele é maior que meus inimigos, Ele está organizando as coisas a meu favor. Essa atitude de fé é o que permite a Deus fazer coisas incríveis. Você sabe por que e como o pastor Davi conseguiu vencer o gigante guerreiro Golias? Muito simples. Davi não se comparou ao gigante, ele comparou o gigante a Deus. Precisamos parar de nos comparar com nossos problemas, nossa dor, nossa pressão e as coisas que achamos que não podemos fazer nada a respeito. Há gigantes em nossas vidas, mas, em vez de tentar descobrir o que podemos fazer a respeito, se temos dinheiro suficiente, influência suficiente, amigos suficientes, ou se há alguma maneira de resolver isso, e quando você olha para isso dessa maneira, está comparando Davi a Golias. Mas Davi foi inteligente o suficiente para dizer: você vem até mim com espada e lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi correu em direção a ele, lançou a pedra e o gigante caiu. Ele comparou o gigante ao seu Deus. O que você está enfrentando pode ser maior, mais forte, mais poderoso, mas quando você se recusa a se preocupar, quando se recusa a viver estressado, em vez disso, permanece em paz, agradecendo a Deus por lutar suas batalhas, sabendo que Ele está no controle, você está mostrando a Deus com suas ações que está confiando nele. Nos preocupamos demais, nos preocupamos com todo tipo de coisa, não é mesmo? Preocupamos-nos com coisas que nem podemos mudar. Nós nos preocupamos até ficarmos um caos nervoso, nos preocupamos até termos pressão alta, nos preocupamos até termos um derrame ou ataque cardíaco, nos preocupamos até termos úlceras, nos preocupamos até nos tornarmos pessoas absolutamente miseráveis, do tipo que ninguém quer estar perto. Nós nos preocupamos quando seria mais fácil confiar. Alguma coisa está pesando em você hoje? Está preocupado com uma situação, frustrado com algo que não funcionou, ou talvez esteja desanimado porque não está onde achava que estaria? Deus está dizendo para você: eu tenho isso, não é uma surpresa para mim. Eu tenho novos começos, tenho cura, tenho avanços. Estou pedindo que você mude sua perspectiva, mude para a fé. Aquela situação no trabalho que você está preocupado, Deus tem isso. Peço que pare de se preocupar com o que você está enfrentando, pare de perder o sono por causa daquela criança que não está agindo bem, pare de ficar chateado porque alguém fez algo errado com você. Seu sonho ainda não se realizou? Posso te dizer que Deus tem isso. Gosto do que Corey ten Boom, a famosa sobrevivente do Holocausto, disse: preocupar-se não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas esvazia o hoje de sua força. Sua preocupação não muda o amanhã, sua preocupação não muda a próxima semana, sua preocupação não mudará sua situação, sua preocupação não vai ajudá-lo a ganhar mais dinheiro no trabalho, consertar o carro, consertar a casa ou impedir que chova amanhã. O tempo todo que você está se preocupando se choverá ou não amanhã, você está perdendo o sol de hoje. A vida é muito curta para você viver todos os dias preocupado com algo que pode acontecer, preocupado com o que alguém disse ou fez. Eu estive lá algumas vezes e sei como é sentir-se sobrecarregado. Quero dizer, a situação é muito profunda, você está apenas se afogando. Em toda a Escritura, um princípio é sempre constante: Deus pode abrir um caminho quando parece não haver nenhum. Há momentos em que a vida nos coloca em situações difíceis e muitos estão nelas agora, com a atmosfera em nosso mundo, situações em que nossa fé deve crescer e nos empurrar para continuar, confiando que Deus abrirá um caminho para nós passarmos pelos tempos difíceis, pelos tempos de teste, pelos tempos desconhecidos e pelos tempos em que não podemos ver. É preciso ter fé para lidar com o que não sabemos, não vemos, não sentimos, não ouvimos ou não entendemos. Há momentos em que temos que colocar nossa fé no Criador de caminhos. Se confiarmos nele, podemos descobrir que ele é o Criador de caminhos, assim como todos os que eu mencionei na Escritura. Foi minha experiência que Deus não se importa em ficar entre a espada e a parede e criar caminhos para seu povo.
Ouça-me hoje quando digo que Deus pode abrir um caminho onde não há caminho. Agarre-se quando estiver em um daqueles lugares onde você diz que não há saída disso, não há caminho através disso, não há ninguém que possa me ajudar com isso, que está é a situação que me destruirá. É quando Deus se manifesta e diz que você pode confiar em mim, porque posso fazer qualquer coisa. As coisas que pensamos estar bloqueando o nosso caminho, Deus as usará para nos dar a vitória. Quando nos sentimos perdidos e não conseguimos encontrar nosso caminho, descobrimos que Deus sempre abre um caminho. Mãos invisíveis estão trabalhando, você pode não ver, mas mãos invisíveis estão trabalhando, planos invisíveis estão se formando e se desdobrando, você pode não ver, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Ele está trabalhando nos bastidores para transformar as coisas para o seu bem, transformar as coisas para a sua família, transformar as coisas para pródigos, transformar as coisas para abençoá-lo, para providenciar caminhos de conexão, para guiar outras pessoas para a sua vida, pessoas que você não conhece e não poderia conhecer, pessoas que se tornarão as respostas para o seu clamor do coração, respostas para suas orações. Ele está abrindo um caminho além dos becos sem saída, ele não para quando parece que tudo acabou, nunca parou, ele sempre abre um caminho. Por isso, Hebreus 11 ensina tão enfaticamente a continuar, a confiar, a acreditar, não desistir. Para ele, o que parece ser um beco sem saída é uma entrada para um lugar que você ainda não viu, um lugar de vitória incrível. Seu amor fará um caminho para você chegar lá, ele é o caminhante. Ele tem um plano que ainda não vimos, tenho confiança nisso. Não há beco sem saída para ele e eu vim aqui hoje para dizer que ele é o caminhante. Você pode não ver isso, mas ele é o caminhante. Você pode ter chegado hoje ou estar assistindo hoje e dizer que não pode ver isso, tudo bem, ele está por trás das cenas, ele está trabalhando e ele é o caminhante. Ele vai ungir você para ver além do beco sem saída e para se mover para uma área que você nem sabia nada. Deus fará um caminho onde parece não haver caminho, apenas não o esqueça quando chegar lá. Quando as coisas parecerem sem esperança e sem ajuda, você precisa saber que Deus promete fazer um caminho quando sentir que todas as portas foram fechadas e não conseguir ver como algo vai acontecer na sua frente. Ele fará um caminho porque nosso Deus é um caminhante e ele fará um caminho fornecendo um milagre, mantendo uma promessa ou simplesmente iluminando a escuridão da sua situação. Deus faz um caminho no meio do nada. Israel se encontrou no Mar Vermelho e Deus separou as águas e, em meio à impossibilidade, Israel atravessa em terra seca, o mar separado de cada lado e eles atravessam. Esse é um Deus que faz um caminho no meio do nada. Quando falamos sobre Deus sendo um trabalhador de milagres, há muitos céticos no mundo hoje, inclusive dentro da comunidade cristã, que diriam que os milagres da Bíblia nunca aconteceram de fato ou não são para hoje. Mas a questão para todos nós é: ele ainda está trabalhando milagres? Essa é a pergunta: ele ainda é o trabalhador de milagres hoje? Deus ainda está no negócio de fazer milagres? Olhos cegos que nunca viram podem ser milagrosamente abertos. Deus ainda pode pegar apenas uma pequena quantidade de comida e multiplicar para alimentar milhares? As pessoas ainda podem ser curadas milagrosamente quando tudo mais diz que não há esperança? Deus ainda intervém nos assuntos humanos de maneira extraordinária? Com base no que leio nas Escrituras e no que vi com meus próprios olhos e experiência com Deus, quero dizer que Deus ainda está no negócio de fazer milagres. A vida é muito curta para passá-la se preocupando. A vida é muito curta para permitir que você esteja constantemente preocupado com algo. A vida é muito curta para ficar miserável. A vida é muito curta para tornar todo mundo à sua volta miserável. A vida é muito curta para guardar rancor. A vida é muito curta para odiar. Pare de se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. É um fato comprovado que 99% das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem. Pare de se preocupar com o que pode dar errado e fique animado com o que pode dar certo.
Não requer mais esforço acreditar que algo ruim vai acontecer do que acreditar que algo bom vai acontecer. Ambos exigem fé. Você pode ter fé de que algo bom vai acontecer ou pode ter fé de que algo ruim vai acontecer. Eu escolho ter fé de que Deus fará algo bom. Pare de se preocupar com o futuro. Como filhos de Deus, não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem detém o futuro. Entregue o futuro nas mãos de Deus, onde ele pertence. Às vezes, estamos tentando agir como Deus. Tentando fazer com que nosso chefe nos promova, curar a nós mesmos e fazer com que o contrato seja assinado. Mas quando tiramos as mãos e dizemos a Deus, eu sei que você tem isso, não vou me preocupar com minhas finanças, não vou ficar tenso por causa do relatório médico, não vou ficar frustrado porque ainda não encontrei a pessoa certa. Deus, confio em sua cronometragem e em seus caminhos. Minha vida está em suas mãos. Deus nunca prometeu que não teríamos dificuldades, mas prometeu que nos daria forças para cada batalha e que usaria a nosso favor o que fosse planejado para nos prejudicar. Você pode ter um bom motivo para se preocupar com algo relacionado à sua saúde, finanças ou um sonho que você fez tudo o que podia e parece que não vai dar certo. Continue na fé. Deus está dizendo, eu tenho isso. Estou trabalhando nos bastidores. Estou no processo de mudar as coisas, é apenas uma questão de tempo antes de você ver as coisas mudarem a seu favor. Agora viva em um lugar de paz e confiança. Pode não acontecer da maneira que você pensou, mas os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Deus sabe o que é melhor para você, Ele tem isso sob controle. Se você está no meio de uma tempestade agora, em vez de ir para casa hoje à noite e se preocupar a noite toda sem dormir, vá trabalhar amanhã se sentindo mal porque se preocupou a noite toda e não dormiu. Você sabe o que percebe de manhã depois de se preocupar a noite toda? O problema ainda está lá. Preocupar-se não resolve. Então, estou preocupado com meu filho, estou preocupado com nosso dinheiro, estou preocupado com empregos, estou preocupado com um carro, estou preocupado com um lugar para morar, estou preocupado com meu cônjuge, estou preocupado. Você pode se preocupar, se preocupar, se preocupar, e não vai mudar nada. Nenhum filho, cônjuge, família ou saldo bancário será alterado porque você está preocupado. Como você conserta essas coisas? A maneira de conseguir um milagre é deixar a preocupação de lado e ter fé em Deus. Não se preocupe, Deus tem tudo sob controle. Deus faz um caminho onde parece não haver caminho. Quando você está preso, confuso, com as costas contra a parede, quando seu casamento está lutando, suas finanças não vão bem, seus filhos não estão indo bem, quando você tem um problema de saúde, Deus faz um caminho onde parece não haver caminho, onde não há saída, não há nada a fazer, tudo está perdido. Deus é o Criador do caminho. Isaías 43, verso 16, na tradução da New Living, diz: Eu sou o Senhor que abriu um caminho através das águas, fazendo um caminho seco através do mar, o Mar Vermelho, para o meu povo. Mais um versículo de Isaías 43, verso 1, na Bíblia Mensagem: Quando você está em apuros, estou com você. Quando você está em águas turbulentas, você não vai afundar. Quando estiver entre a espada e a parede, isso não será um beco sem saída. Parece que há muitas pessoas entre a espada e a parede agora. Esses versículos poderosos afirmam claramente que Deus pode abrir caminhos, Ele é o Criador do caminho, Ele é o construtor da estrada. Ele faz um caminho onde não há caminho, e Ele revela um caminho que não conseguimos ver ou não vimos. Ele faz um caminho quando é impossível para nós. Você já esteve entre a espada e a parede? Já se sentiu como se não pudesse fazer isso, que era impossível? Eu quero que você saiba que hoje eu acredito com todo o meu coração que Ele ainda é um realizador de milagres. Nos últimos anos,
Tenho observado Deus curar relacionamentos que pareciam impossíveis de reparar. Tenho visto Ele curar pessoas de câncer quando os médicos disseram que não poderia ser feito. Tenho visto Ele prover financeiramente para pessoas quando toda a esperança parecia ter sido perdida. Tenho visto Deus prover para minha família quando dissemos que não havia como isso acontecer. Vi Ele curar ambos os meus filhos de lesões nas costas quando os médicos disseram que nunca iria acontecer, e Deus ainda está no negócio de fazer milagres. Quero que você saiba disso, e quero que você acredite nisso porque eu acredito com todo o meu ser. A maioria de nós não tem problema em acreditar que Deus faz milagres hoje em dia, mas não estamos muito seguros se Ele fará isso por nós. Para experimentar um milagre, às vezes você tem que dar um passo de fé. Milagres são negócios de Deus, a obediência é nossa. Eu ainda sou o realizador de milagres, mas você tem que dar um passo de fé. Como Mark Batterson diz, você não pode esperar que Deus faça o sobrenatural se você não estiver disposto a fazer o natural. E aqui está o ponto: se você quer ver o milagroso, às vezes tem que dar um passo de obediência, confiar em Deus, ter fé e pedir, fazer o que Ele está pedindo para você fazer, mesmo se você não quiser, mesmo que tudo dentro de você esteja dizendo que não faz sentido. Alguns de vocês estão pedindo a Deus por um resultado desejado, mas, francamente, o que você está pedindo a Deus para fazer por você requer um milagre para ser realizado. Você precisa de um milagre, e Jesus é o realizador de milagres. Nada é impossível para Jesus fazer por você. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz: mas Jesus olhou para eles e disse: com o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu amo Efésios 3,20, onde Paulo escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Se isso não funcionar dentro de nós, o que isso significa? Isso significa simplesmente que Deus é capaz. Eugene Peterson diz que a maioria dos milagres são o subproduto de uma longa obediência na mesma direção. Para alguns de vocês, estou dizendo: levante-se, confie em mim, avance e dê um passo de obediência. Aqui está outra coisa: se Jesus fizer um milagre em sua vida, sempre haverá um propósito maior envolvido. Qual é o propósito? Sempre será sobre trazer glória a Deus e aproximá-lo dele, aprofundar sua fé e colocar Jesus em exibição. Ouça cada um dos milagres no livro de João, Jesus não se esqueceu de você. Não há promessas na palavra de Deus que digam que Deus vai curar todas as pessoas que estão sofrendo, paralisadas ou com dor enquanto estamos aqui na Terra. Ele poderia curar todas as pessoas do mundo que estão sofrendo agora, mas por alguma razão escolhe não fazê-lo. Embora Romanos 8h23 diga que gememos para sermos libertados da dor e do sofrimento nesta vida, só seremos curados e receberemos novos corpos quando chegarmos ao céu. Isso é uma realidade difícil de aceitar sobre a soberania de Deus, especialmente se você é uma criança ou tem um filho que está sofrendo ou alguém que você ama profundamente e que sofre o dia todo. No entanto, mesmo que eu não entenda por que Deus pode escolher fazer um milagre aqui, mas escolhe não fazer um milagre ali, eu sei disso. Ele é compassivo, amoroso, bom e não se esqueceu de ninguém. Ele está com você tanto quanto está com a pessoa para quem ele faz o milagre. E ouça, alguns de vocês estão esperando por Deus para fazer um milagre em sua vida. Nosso Salvador ainda é um trabalhador milagroso. Ele ainda cumpre promessas e não se esqueceu de você. Isaías 40:28 diz: você não sabe, não ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca fica fraco ou cansado. Ninguém pode medir a profundidade do seu entendimento. Ele dá força aos cansados e renova o vigor dos fracos. Isso significa que, independentemente do que você tenha passado hoje, Jesus ainda é um trabalhador milagroso, e a pergunta para você hoje é:
Você precisa de um milagre? O tempo de Deus raramente é o nosso tempo. É por isso que um dos pedidos mais frequentes nos Salmos é: até quando? Por que não agora, Deus? Qual poderia ser o motivo para prolongar esse sofrimento ainda mais? A fé é, em parte, a capacidade de confiar que, se você soubesse tudo o que Deus sabe, e se você entendesse tudo o que Deus entende, e se você pudesse ver tudo o que Deus vê, você diria: isso mesmo. É preciso fé para acreditar nisso porque nossa visão é tão limitada, e nossa dor pode parecer tão longa. Mas se soubéssemos o que Deus sabe e pudéssemos ver o que Deus vê, diríamos: é claro que vejo porque isso teve que acontecer com ele e com eles e com ela e com esse país e com aquele povo e com essa decisão e com aquela coisa. Deus sabia o que estava fazendo. O comentarista Victor Hamilton diz que os atrasos de Deus não são necessariamente suas negações e, à medida que alguns de vocês suportam o que parece ser um longo período de atraso de Deus, saibam que isso não é necessariamente sua negação. Quando seus pensamentos lhe dizem que é tarde demais, que nunca vai acontecer, deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus é fiel. O que ele prometeu a você ainda está em andamento, embora você possa não ver nenhum sinal disso. Todas as circunstâncias dizem que não há como as coisas acontecerem, coisas que você não pode ver no reino invisível. Deus está afastando as pessoas erradas, preparando a cura, o favor e as boas oportunidades, que já estão em seu calendário. Mas aqui está a chave: se você pudesse ver como isso aconteceria, não precisaria de fé. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para levá-lo onde Ele quer que você esteja. Eu vim aqui para dizer a alguém que entrou aqui se sentindo triste consigo mesmo, pensando: coitado de mim, que nunca nada de bom acontece comigo, que eu sou sempre o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido. Eu vim dizer que é hora de você trocar a agulha e colocar uma nova música. Eu sou quem Deus diz que eu sou, é hora de você parar de se desqualificar. Alguns de nós se desqualificam antes mesmo de aparecermos. Eu sirvo a um Deus que pode me dar um emprego para o qual não sou tecnicamente qualificado, mas se Ele quiser que eu trabalhe lá, Ele me colocará lá, não importa como. Mas às vezes o seu plano e o plano de Deus são duas coisas diferentes. Não se preocupe com o seu plano. Quando ele falhar, isso significa apenas que não era o plano de Deus. Não fique desesperado, não fique frustrado e certamente não fique com raiva de Deus. Ele não lhe deu o plano, você é quem deu o plano. Às vezes, damos a Deus nossos prazos e ficamos com raiva quando Ele não os cumpre. Mas Deus faz as coisas à sua maneira, suas maneiras não são as nossas, seus pensamentos não são os nossos. Você tem que aprender a andar pela fé, nas promessas que você desistiu, nos sonhos que você abandonou, nas coisas que você aceitou como sendo tarde demais para realizar, como ter um filho. Talvez seja verdade olhando para um calendário normal, mas Deus está dizendo que ainda está em meu calendário, ainda tenho um caminho para realizá-lo. Victor Hamilton diz que os atrasos de Deus não são necessariamente suas negações e, à medida que alguns de vocês suportam o que parece ser um longo período de atraso de Deus, saibam que isso não é necessariamente sua negação. Quando seus pensamentos lhe dizem que é tarde demais, que nunca vai acontecer, deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus é fiel, o que Ele prometeu a você ainda está em andamento, embora você possa não ver nenhum sinal disso. Todas as circunstâncias dizem que não há como as coisas acontecerem, coisas que você não pode ver no reino invisível. Deus está afastando as pessoas erradas, preparando a cura, o favor e as boas oportunidades, que já estão em seu calendário. Mas aqui está a chave: se você pudesse ver como isso aconteceria, não precisaria de fé. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para levá-lo onde Ele quer que você esteja. Eu vim aqui para dizer a alguém que entrou aqui se sentindo triste consigo mesmo, pensando: coitado de mim, que nunca nada de bom acontece comigo, que eu sou sempre o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido. Eu vim dizer que é hora de você trocar a agulha e colocar uma nova música. Eu sou quem Deus diz que eu sou,
é hora de você parar de se desqualificar. Alguns de nós se desqualificam antes mesmo de aparecermos. Eu sirvo a um Deus que pode me dar um emprego para o qual não sou tecnicamente qualificado, mas se Ele quiser que eu trabalhe lá, Ele me colocará lá, não importa como. Mas às vezes o seu plano e o plano de Deus são duas coisas diferentes. Não se preocupe com o seu plano, quando ele falhar, isso significa apenas que não era o plano de Deus. Não fique desesperado, não fique frustrado e certamente não fique com raiva de Deus. Ele não lhe deu o plano, você é quem deu o plano. Às vezes, damos a Deus nossos prazos e ficamos com raiva quando Ele não os cumpre. Mas Deus faz as coisas à sua maneira, suas maneiras não são as nossas, seus pensamentos não são os nossos. Você tem que aprender a andar pela fé, nas promessas que você desistiu, nos sonhos que você abandonou, nas coisas que você aceitou como sendo tarde demais para realizar, como ter um filho. Talvez seja verdade olhando para um calendário normal, mas Deus está dizendo que ainda está em meu calendário, ainda tenho um caminho para realizá-lo. Victor Hamilton diz que os atrasos de Deus não são necessariamente suas negações e, à medida que alguns de vocês suportam o que parece ser um longo período de atraso de Deus, saibam que isso não é necessariamente sua negação. Quando seus pensamentos lhe dizem que é tarde demais, que nunca vai acontecer, deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus é fiel, o que Ele prometeu a você ainda está em andamento, embora você possa não ver nenhum sinal disso. Todas as circunstâncias dizem que não há como as coisas acontecerem, coisas que você não pode ver no reino invisível. Deus está afastando as pessoas erradas, preparando a cura, o favor e as boas oportunidades, que já estão em seu calendário. Mas aqui está a chave: se você pudesse ver como isso aconteceria, não precisaria de fé. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para levá-lo onde Ele quer que você esteja. Eu vim aqui para dizer a alguém que entrou aqui se sentindo triste consigo mesmo, pensando, coitado de mim, que nunca nada de bom acontece comigo, que eu sou sempre o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido. Eu vim dizer que é hora de você trocar a agulha e colocar uma nova música. Eu sou quem Deus diz que eu sou, é hora de você parar de se desqualificar. Alguns de nós se desqualificam antes mesmo de aparecermos. Eu sirvo a um Deus que pode me dar um emprego para o qual não sou tecnicamente qualificado, mas se Ele quiser que eu trabalhe lá, Ele me colocará lá, não importa como. Mas às vezes o seu plano e o plano de Deus são duas coisas diferentes. Não se preocupe com o seu plano, quando ele falhar, isso significa apenas que não era o plano de Deus. Não fique desesperado, não fique frustrado e certamente não fique com raiva de Deus. Ele não lhe deu o plano, você é quem deu o plano. Às vezes, damos a Deus nossos prazos e ficamos com raiva quando Ele não os cumpre. Mas Deus faz as coisas à sua maneira, suas maneiras não são as nossas, seus pensamentos não são os nossos. Você tem que aprender a andar pela fé, nas promessas que você desistiu, nos sonhos que você abandonou, nas coisas que você aceitou como sendo tarde demais para realizar, como ter um filho. Talvez seja verdade olhando para um calendário normal, mas Deus está dizendo que ainda está em meu calendário, ainda tenho um caminho para realizá-lo. Eu não sou limitado pela sua idade, sua origem, pela oposição ou pelo tempo que já passou. Eu controlo o universo. Quando eu falo, úteros voltam à vida, mares vermelhos se abrem, doenças desaparecem, vícios são quebrados, casamentos são restaurados, oportunidades aparecem. Lembre-se de que cada chamado, cada impulso para algo é uma jornada de fé baseada no tempo dele, não no seu. Não podemos projetar uma vida de fé, ouça isso, igreja, você não pode projetar uma vida de obediência fiel, você só pode viver nela. Confie nele mesmo quando você não vê nada acontecendo, acredite quando o céu está em silêncio, ele está trabalhando nos bastidores. Todas as bênçãos que têm o seu nome, se você for paciente, não só vão encontrá-lo, mas serão muito melhores do que você pensa. Amigos, saibam que sua vida tem um propósito,
mas temos que esperar no tempo perfeito dele. Podemos não entender o tempo de Deus, mas podemos confiar em seu caráter. Seremos corajosamente obedientes, mesmo quando tivermos que esperar, e aqui está a coisa: se você não disser sim a isso, nunca verá o cumprimento de Deus. Você terá que esperar em corajosa obediência pela palavra do Senhor se cumprir. Ele realiza seus planos e propósitos em nós. Nada é desperdiçado quando confiamos no tempo fiel de Deus para alcançar o seu cumprimento. Se a verdade for dita e formos totalmente honestos, a maioria de nós não gosta de esperar, especialmente se estamos esperando por algo para mudar ou melhorar. Esperar pode ser uma experiência muito frustrante, mas o pior tipo de espera de todas é esperar em Deus quando Ele nos força a esperar para que as coisas melhorem em nossa vida, para que as coisas mudem, revertam e nada esteja acontecendo. E ainda assim, repetidas vezes na Bíblia, somos ordenados a esperar no Senhor. O lugar mais difícil para você estar na vida é na sala de espera de Deus. Na sala de espera de Deus, alguns de vocês estão na sala de espera de Deus agora. O que é a sala de espera de Deus? Quando você está com pressa para que algo aconteça e Deus não está, isso é a sala de espera de Deus. Alguns de vocês estão com pressa para se formar, para se casar, para começar uma família, para lançar um novo negócio, para fechar um grande negócio, para alcançar um grande objetivo, um grande sonho, uma grande realização. Alguns de vocês estão com pressa para várias coisas diferentes, mas Deus não está. Como seres humanos, nós odiamos esperar e especialmente lutamos para esperar por Deus. Você já esteve com pressa quando Deus não estava e você disse: Deus, eu sei que você vai realizar isso e estou orando uma oração verdadeiramente divina. Eu sei que é sua vontade. Então, onde você está? Por que não está realizando isso? Você está na sala de espera da vida. E ficamos tão impacientes que queremos apressar Deus e queremos as coisas agora. Alguns de vocês têm esperado que Deus realize algo e estão prestes a desistir e estão ficando desencorajados. E você percebe que o tempo padrão de Deus nem sempre está funcionando no seu tempo e é nas salas de espera da vida que aprendemos a confiar mais em Deus. É nas salas de espera da vida que Deus nos faz crescer e constrói nosso caráter, pois é através da dor da espera que aprendemos a confiar em Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, é quando Ele constrói nosso caráter. Enquanto você está trabalhando em seu projeto, seu objetivo, seu sonho, sua visão, Deus está trabalhando em você. E Deus está muito mais interessado em você do que no que você está tentando realizar, porque você não levará suas realizações para o céu, mas levará seu caráter. Às vezes, Deus diz: sim, eu pretendo lhe dar o que prometi, pretendo responder aquela oração, pretendo cumprir a visão, mas você ainda não está pronto. Quero que você cresça e quando estiver pronto, isso acontecerá. Muitas vezes, pensamos que estamos esperando por Deus para que algo aconteça, como uma oração ser respondida. Deus diz: você não está esperando por mim, eu estou esperando por você. Estou tentando prepará-lo, estou testando sua fé. Você confiará em mim? Mas também estou tentando fazê-lo crescer porque a bênção que quero lhe dar é muito maior do que você pode lhe dar agora. Você ainda não está pronto para isso. Outra coisa que você tem que aprender na vida é que um atraso não é uma negação. Há uma grande diferença entre não e ainda não. As crianças imaturas não sabem a diferença. Você diz a uma criança ainda não, e ela começa a chorar e fazer uma birra porque pensa que significa não. Elas não entendem que um atraso não é uma negação. Deus está dizendo: eu pretendo fazer essas coisas na sua vida que eu lhe dei a visão, o sonho de fazer, mas você ainda não está. Ele foi promovido e eu não fui promovido. Ela está tendo um bebê e eu não estou tendo um bebê. Ela ficou noiva e eu não fiquei. Ele está começando um novo negócio que está decolando. E o meu? E todos esses tipos de emoções negativas podem entrar na sua vida,
e então você fica frustrado e começa a ter uma festa de pena. Então, o que Deus quer que você faça quando estiver na sala de espera da vida? E porque você vai passar por isso muitas e muitas vezes, Deus não é uma máquina de venda automática em que você coloca uma oração e, em seguida, puxa a alavanca e a recebe instantaneamente. Sempre há um atraso. Os atrasos são propositais para ensiná-lo a confiar nele e crescer em seu caráter. Um atraso não é uma negação. Há uma grande diferença entre não e ainda não. Quando Deus atrasa, às vezes nos sentimos esquecidos. O Salmo 13,1 diz: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Às vezes, chegamos ao ponto de acreditar que Deus nos esqueceu. Não se preocupe, é uma experiência comum que todos passamos uma vez ou outra, sentindo que Deus não está lá, ou pelo menos nos esqueceu. Talvez nossos problemas não sejam importantes para Ele. Imaginamos que o salmista encontra essas mesmas dúvidas no Salmo 10, verso 1. Por que, Senhor, ficar longe? Por que se esconder em tempos de angústia? O que você está contemplando é uma impossibilidade simples. Ele nunca desiste de você, Deus nunca deixa de se importar com você e Ele não abandonará o trabalho que está fazendo em você, do qual sua provação é uma parte. Ele até diz que o seu nome está escrito nas palmas de suas mãos, o seu próprio nome está tatuado nas palmas das mãos de Deus, está gravado lá, não pode ser removido, e tal é a preocupação de Deus por você que Ele não pode esquecer de você, não importa a tempestade que você esteja enfrentando agora. Você nunca saiu da mente ou do coração de Deus. Sim, às vezes, quando Deus atrasa, nos sentimos esquecidos, mas Deus nunca atrasa sem um propósito. Ele conhece você, conhece o seu coração, sabe tudo o que você está pedindo a Ele. Se Ele não está fazendo o que você acha que Ele deveria fazer, seja paciente porque Deus te ama. Não se esqueça que Ele tem o seu nome tatuado na palma da mão. Ele sabe quem você é, não esqueceu e nunca esquecerá. Muitas vezes, a temporização de Deus nos decepciona. Talvez haja algo que você tenha orado há muito tempo e realmente precisa de uma resposta. Talvez você tenha orado por algo muito específico e precisava que Deus aparecesse dentro de um período de tempo particular, é uma necessidade urgente, mas Ele não apareceu. Quando Deus não responde quando você precisa dele, eu me pergunto quais conclusões você chega. Você pensa consigo mesmo, eu fiz algo errado, eu pedi do jeito errado? Você se pergunta se Deus ouve minhas orações? Muitas vezes, pensamos que, quando Deus não responde do nosso jeito ou no nosso tempo, é porque Ele não nos ama. Ele ama você, não ama ninguém mais do que você. Mesmo nos momentos mais sombrios da vida, eu quero que você ouça Jesus olhando diretamente para o seu medo e dizendo a você: confie em mim, estou aqui. A temporização de Deus pode não ter sido tudo o que você esperava em sua vida, mas espero que você entenda que pode confiar naquele que controla o relógio. Não gostamos de confiar na temporização de outra pessoa porque se perdermos o controle, preferimos confiar em Deus, porque confiar em Deus significa que eu realmente tenho que confiar em Deus. Preferimos ir ouvir: eu gosto do plano e propósito que você tem para a minha vida, mas podemos fazer do meu jeito. E aqui está a coisa engraçada: agora que sou pai, reconheço nos meus filhos que eles não gostam de esperar pelo meu tempo, eles não gostam de esperar, eles não gostam de relaxar e ser pacientes, mas a coisa é que se eles confiassem no meu tempo, eles reconheceriam que é para o bem deles, é para que eles sejam abençoados e prósperos, e assim você pode viver frustrado, ansioso, estressado, com raiva, ou você pode descansar e dizer a Deus: tenho que confiar no seu tempo, apenas confie no seu tempo porque isso lhe dará paz, lhe dará descanso e ajudará a remover toda a decepção e mágoa e amargura do seu coração porque você saberá que na verdade Deus está no controle da minha vida. Porque Deus não lhe disse tudo o que vai acontecer na sua vida de uma vez? Bem, acho que há 2 ou 3 razões. Primeiro,
isso sobrecarregaria e provavelmente o assustaria até a morte, mas a verdadeira razão pela qual Deus não anuncia o seu cronograma para você é que Ele quer que você confie nele. Ele diz: viva apenas um dia de cada vez, confie em mim, eu sou um bom Deus, um Deus amoroso, tudo o que faço na sua vida é por amor, mas você precisa confiar em mim. Em Atos capítulo 1 da Bíblia, a Bíblia diz isso. Jesus disse no versículo 7, você não sabe o tempo é assunto do Pai. Então você nunca vai saber as coisas com antecedência. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida, muito menos o resto da sua vida. Deus não nos diz os detalhes com antecedência. Ele tem um cronograma para a sua vida, mas Ele não lhe diz os detalhes com antecedência. Se você pudesse entender por que Deus faz tudo o que faz, você seria Deus. O tempo de Deus não é bom, é perfeito, porque Ele conhece todos os detalhes, conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe o que precisamos, o que queremos, o que é mais sábio a fazer. Você nunca errará esperando pelo tempo de Deus. Se eu for esperar por Deus, tenho que confiar nele, porque minha espera está dizendo que estou confiando em você, Deus, que o seu tempo é melhor do que o meu, você sabe o que eu não sei, o seu tempo está sempre certo, e então vou confiar em você e esperar até você me dar permissão para ir lá ou fazer isso. Eu tenho isso acima de tudo, não é que Deus está tentando nos privar de algo. Ele só quer o que é melhor para nós, então é preciso ter fé e o que eu quero dizer com isso é simplesmente isso. Estou disposto a confiar em Deus em relação ao seu tempo antes de tomar uma decisão. Imagine como seria incrível se pudéssemos confiar em Deus o tempo todo em todas as coisas. Confiar em Deus significa que paramos de tentar fazer as coisas acontecerem por conta própria e esperamos em Deus. Quantos amam esperar? Esperar em Deus é uma palavra dolorosa até para dizê-la, e Deus não faz isso quando queremos ou da maneira que queremos, mas posso prometer a você hoje que, se você mantiver seus olhos em Deus e confiar nele para ser sua recompensa, sua bênção e sua justiça, você receberá bênçãos em dobro por seus problemas. Confiar nele não significa que vou ter o que quero quando quero. Confiar nele significa que acredito que, quando o momento certo chegar, Deus me dará o que estou pedindo. Corações partidos se curam, corpos se curam, a decepção se transforma em novos sonhos e o fim de uma coisa pode abrir a porta para algo novo, se simplesmente confiarmos em Deus. Sabe de uma coisa? Se você ainda está aqui no planeta, Deus tem um plano para você. Pode parecer que Deus se esqueceu completamente de você, mas Ele não esqueceu. Ele ouve e vê você. Posso dizer hoje que você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está e sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida, Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar e o quanto não pode suportar, e Ele pode não estar adiantado, mas não estará atrasado. O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu acredito que Ele tem nossos melhores interesses em seu coração. Se eu acredito nisso, vou esperar. Mas olha só, alguém pode dizer que não tem tempo a perder. Nunca se perde tempo esperando em Deus. Você sempre descobre que o tempo dele é sempre o momento certo. Às vezes, você precisa ser derrubado antes de realmente descobrir qual é a sua luta e como você precisa lutar. Às vezes, você precisa sentir a dor e a picada da derrota para ativar a paixão e o propósito reais que Deus predestinou dentro de você. Deus diz em Jeremias: eu conheço os planos que tenho para você, planos para prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para dar-lhe esperança e um futuro. Escute bem neste dia, quando você chegou ao topo da colina e está decidindo sobre os próximos empregos, próximos passos, carreiras, educação adicional. É melhor encontrar um propósito do que um emprego ou uma carreira. Propósito atravessa disciplinas, propósito é um elemento essencial de você, é a razão pela qual você está no planeta neste momento particular na história. Sua existência está envolvida nas coisas que você está aqui para cumprir.
Seja qual for o caminho de carreira que você escolher, lembre-se de que as lutas ao longo do caminho são apenas para moldá-lo. Ele só quer o que é melhor para nós, então é preciso ter fé, e o que eu quero dizer com isso é simplesmente isso. Estou disposto a confiar em Deus em relação ao seu tempo antes de tomar uma decisão. Imagine como seria incrível se pudéssemos confiar em Deus o tempo todo em todas as coisas. Confiar em Deus significa que paramos de tentar fazer as coisas acontecerem por conta própria e esperamos em Deus. Quantos amam esperar? Esperar em Deus é uma palavra dolorosa até para dizê-la, e Deus não faz isso quando queremos ou da maneira que queremos, mas posso prometer a você hoje que, se você mantiver seus olhos em Deus e confiar nele para ser sua recompensa, sua bênção e sua justiça, você receberá bênçãos em dobro por seus problemas. Confiar nele não significa que vou ter o que quero quando quero. Confiar nele significa que acredito que, quando o momento certo chegar, Deus me dará o que estou pedindo. Corações partidos se curam, corpos se curam, a decepção se transforma em novos sonhos e o fim de uma coisa pode abrir a porta para algo novo, se simplesmente confiarmos em Deus. Sabe de uma coisa? Se você ainda está aqui no planeta, Deus tem um plano para você. Pode parecer que Deus se esqueceu completamente de você, mas Ele não esqueceu. Ele ouve e vê você. Posso dizer hoje que você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está e sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida. Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar e o quanto não pode suportar, e Ele pode não estar adiantado, mas não estará atrasado. O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu acredito que Ele tem nossos melhores interesses em seu coração. Se eu acredito nisso, vou esperar. Mas olha só, alguém pode dizer que não tem tempo a perder. Nunca se perde tempo esperando em Deus. Você sempre descobre que o tempo dele é sempre o momento certo. Às vezes, você precisa ser derrubado antes de realmente descobrir qual é a sua luta e como você precisa lutar. Às vezes, você precisa sentir a dor e a picada da derrota para ativar a paixão e o propósito reais que Deus predestinou dentro de você. Deus diz em Jeremias: Eu conheço os planos que tenho para você, planos para prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para dar-lhe esperança e um futuro. Escute bem neste dia, quando você chegou ao topo da colina e está decidindo sobre os próximos empregos, próximos passos, carreiras, educação adicional. É melhor encontrar um propósito do que um emprego ou uma carreira. Propósito atravessa disciplinas, propósito é um elemento essencial de você, é a razão pela qual você está no planeta neste momento particular na história. Sua existência está envolvida nas coisas que você está aqui para cumprir. Seja qual for o caminho de carreira que você escolher, lembre-se de que as lutas ao longo do caminho são apenas para moldá-lo.
Lobo, você é muito bom.